Queridas irmãs, queridos irmãos, celebrando aqui a vida, celebrando a natureza, aliás, celebrando a vida humana, por sinal, que depende da natureza e depende da vida, nós estamos celebrando aquilo que nós somos. E como eu disse no início da celebração, celebrar significa olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que nós estamos sendo. Olhar para a natureza, é claro, o que a natureza significa, mas acima de tudo olhar para nós e o que nós estamos significando nessa nossa vida. Esse é o ponto central da sintonia com Deus. Qual é o meu significado na vida? Qual é o meu significado na existência? Cada árvore que está aqui, cada planta, já tem um significado na natureza. Nós é que muitas vezes impedimos que esse significado aconteça. Mas cada inseto, cada animal, cada planta tem já um significado determinado. Nós somos um pouco diferentes. Nós não somos animais, simplesmente, nós não somos plantas, nós não somos pedra, nós somos seres humanos. E como seres humanos, como foi dito aqui em Trovas, foi nos dado a liberdade de escolher o nosso significado. Nós não temos um significado pré-estabelecido. Nós é que construímos o nosso significado na vida, na existência. E isso depende muito de coragem. Coragem de assumir atitudes. Coragem de assumir propostas. Coragem de assumir aquilo que eu acho que é correto assumir na vida. E como nos falta essa coragem muitas vezes. E como falta coragem para muita gente lá fora. Muita gente lá fora age conforme um sistema injusto, como foi dito também em Trovas aqui. E sabe que é injusto. E continua alimentando esse sistema injusto. O evangelho de hoje, que nós lemos agora, é um evangelho que nos fala que a verdadeira religião é a religião do amor. E é justamente no evangelho de hoje que a igreja toda está lendo, que não é o nosso evangelho que nós lemos aqui, que é o evangelho de Mateus, capítulo 21, 28 a 32, Jesus conta uma parábola aos anciãos e aos sacerdotes, que eram chefes, a elite religiosa da época. E Jesus conta a parábola que um pai convida o filho para trabalhar na sua vinha. E o filho diz que não vai trabalhar. Mas depois ele se arrepende e vai. E aí o pai chega para o outro filho e fala assim: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho fala assim: eu vou. Mas ele acaba não indo. E aí o Cristo simplesmente pergunta aos sacerdotes e anciãos quem fez a vontade do pai. E é claro que os sacerdotes e anciãos respondem, foi o primeiro, que respondeu a princípio não, mas foi lá e fez. Não é? Foi lá e trabalhou. O que o Cristo quis dizer com essa palavra? Exatamente aquilo que nós lemos no Evangelho agora. Não é? A verdadeira religião, ela não consiste em louvar, ela não consiste em dizer Senhor, Senhor, como Deus é lindo e tudo mais. Ela consiste em viver os valores que o Cristo viveu, que são valores universais. Aqui está a verdadeira religião. Por isso que o Cristo vai dizer uma palavra muito forte para os sacerdotes e anciãos. Anciãos quer dizer os mais velhos, aqueles mais experientes, aqueles que já estavam na cúpula da religião daquela época. E o Cristo vai falar uma palavra fortíssima. Ele vai dizer assim: olha, os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Isso é uma palavra fortíssima para a época. Até hoje também. Por que o Cristo fala isso? Porque ele percebe que toda aquela cúpula religiosa se perdeu no formalismo. Entrou numa instituição, institucionalizou a religião e perdeu a vida. Perdeu aquela espontaneidade da religião que deve ser a religião. Ou seja, uma cúpula
que se preocupa com regras, se preocupa com sacrifícios, se preocupa com o dízimo que tem que ser pago pelo povo, se preocupa em uma porção de coisas que na verdade não tem nada a ver com Deus. E o que tem a ver com Deus é o interesse mútuo, é o interesse entre os seres humanos, é a vida fraternal, que nós falamos aqui em Trovas. É isso que interessa para Deus. É que nós possamos viver como irmãos e irmãs. Ou seja, o que o Cristo vai pregar é o amor, basicamente. E o amor, um amor diferente do nosso. Não é o amor gostar. Não é o amor eros, não é o amor filia. Mas é o amor agape. E que é o amor agape? É o amor dever. É dever mesmo, não é um gostar. Não é uma sensibilidade, um sentimento. É uma sensibilidade de ter esse dever. Isso sim. Mas não é como o gostar, o se simpatizar com a pessoa. Amar, segundo os evangelhos, é ter a sensibilidade de ter o dever de amar. E que dever é esse de amar? De entender que o outro, apesar de eu gostar ou não dele, ele tem direito à vida. E ele tem direito de aprender a viver. E eu tenho que ensiná-lo a viver se ele está errado. Eu tenho que corrigi-lo se ele está errado. Mas eu tenho que incentivá-lo a viver. Ele pode viver longe de mim, porque eu não me simpatizo com ele. Mas ele tem direito à vida. E ele tem direito ao desenvolvimento na vida. Esse aqui é o ponto. E esse é um dever nosso. E esse dever tem que tomar muito cuidado, porque os homens são muito perspicazes ao fazer o mal. Muitas vezes os homens, é isso que o Cristo vai criticar mais na época, é que eles conseguem transformar, nós conseguimos transformar algo que é tão concreto em manipulação. Ou seja, em manipulação e exploração. Hoje, por exemplo, a caridade, ela virou formalismo. Não sei se vocês perceberam. Hoje tem datas para fazer caridade. Hoje tem festas para fazer caridade. Hoje tem eventos para fazer caridade. Hoje tem, enfim, uma porção de coisas. Seja instituído pela própria igreja, seja pelo Estado, seja por entidades. Tudo é um evento para fazer a caridade. Isso quer dizer que a caridade foi formalizada. Isso quer dizer que nós caímos num formalismo. Eu espero o convite para fazer a caridade. E outro ponto importante. Nós não podemos esquecer que muitas vezes o nosso próprio Estado, o nosso próprio governo, se utiliza da caridade nossa para não fazer. Isso em todos os níveis. Ou seja, enquanto nós fazemos a caridade, enquanto nós mantemos instituições assistenciais, o Estado não precisa manter. Ah, mas isso é uma ajuda para o Estado. Mas ajuda para o Estado nós já estamos dando. Todos os dias. Pagando os nossos impostos. Pagando taxas. Nós não podemos esquecer que nós vivemos um país que é o segundo país que mais arrecada no mundo. Só perde da Dinamarca. E o nosso país arrecada muito. Só que o retorno dos impostos pagos não acontece. E aí nós fazemos a caridade. Aí nós pagamos 2 vezes tudo, né? Ou seja, nós pagamos 2 vezes a saúde, nós pagamos 2 vezes a educação dos nossos filhos, nós pagamos 2 vezes a pobreza nesse país. Ou a dificuldade nesse país. E nós não nos questionamos, e falta para nós um repúdio cristão, um repúdio que adora a vida, de dizer realmente nos órgãos públicos o que eles devem fazer. Falta isso para nós. Eu sinto usar essa palavra, que eu acredito que não foi usada ainda em Trovas, não sei, não é? Mas é uma verdade que o Lobão expressou na televisão, numa entrevista, ele disse assim: nós somos uma geração de bundões. E nós somos mesmo. Nós temos que assumir isso. Nosso povo se fica repudiado, fica revoltado quando o seu time perde o jogo. Ele invade o campo. Não é? Mas nós não sentimos o repúdio, não é? E não agimos
quando a gente percebe que o Estado tem muito dinheiro e que as crianças poderiam ter ótima educação, que as nossas creches poderiam ser triplicadas, que nós poderíamos ter assistência social muito melhor e assim por diante. Tudo isso é responsabilidade nossa, porque cristão que é cristão ama o próximo, mas amar o próximo não é simplesmente doar alguma coisa. Isso é muito fácil para nós. Amar o próximo é se interessar por aquilo que é público. Nós já estamos dando doação à comunidade através de impostos. É isso que o brasileiro tem que entender. Não precisa criança esperança. Não precisa festa do sanduíche Bauru. Não precisa nada disso. Nós temos dinheiro. Nós damos dinheiro. Cada vez que eu entro no supermercado, eu dou dinheiro. Eu dou dinheiro não para o dono do mercado só. Eu dou dinheiro para o Estado. E assim por diante. Eu recebi um e-mail que eu postei no meu Face. Não é? Os números podem não estar corretos. Ou exatamente corretos. Mas representam uma verdade nesse país. Nesse país que é cristão. Nesse país que em cada quarteirão tem uma igreja. E nesse país que muita gente louva a Deus. E o e-mail diz assim: BOP 2.600 para arriscar a vida. R$2.600 para arriscar a vida. Bombeiro, R$960 para salvar vidas. Professor, R$728 para preparar para a vida. Médico, R$1.260 para manter a vida. Deputado federal, 27.700. Fora assessores e outros mais, motoristas e tal. Não é? Então esse é o nosso país cristão. Esse é o nosso país cristão. Um país que debate, por exemplo, tem que debater, para que a lei seja respeitada, a lei do cerrado na nossa cidade, já que nós estamos falando de natureza, não é? E isso nem deveria ser debatido, deveria ser sagrado, deveria ser debatido alternativas de desenvolvimento da cidade, não é? Em outros espaços, mas deveria ser questão pacífica a preservação da natureza, não é? Enfim, nós vivemos um país cheio de contradições. E nós estamos no meio dessas contradições. Só que nós temos um diferencial. Nós somos conscientes. Nós nos assumimos como cristãos. E assumir como cristão não é dizer como aquele filho na igreja: sim, eu vou. E não vai. E quanto cristão que diz assim: sim, eu vou. Mas não vai. Vive uma coisa dentro da igreja e fora é outra. Não é? E nós temos que ser como aquele que talvez até diga não, por medo, não é? Mas no final vai. Não é? O ideal seria a gente dizer sim, eu vou e vai. Não é? Ou seja, ser mais pessoas que tenham hombridade, né? Valor, honradez, não é? E fazer respeitar, desde a vaga do deficiente e do idoso, até o dinheiro que nós pagamos em impostos para que o Estado retorne para todos nós. Não é? Quem sabe nós tendo atitudes individuais, mas não só, nós possamos mudar a mentalidade, principalmente dos mais jovens. Eu sou franco com vocês. Eu não vejo uma mudança no futuro próximo. Eu não sou otimista, eu não sou ingênuo. Mas é necessário que nós sejamos idealistas, sem ser ingênuo. É necessário que nós sejamos pessoas que deem exemplo, que tenham atitudes, para que os jovens percebam que o mundo não é assim. Ele está assim. E ele está assim por culpa dos homens. Os homens é que fazem o jogo sujo. E nós temos que ser diferentes. Então tem que fazer como a Ana Carolina, né? Naquele poema, não é?
que diz assim: eu vou ser honesto até o fim. Esse vai ser meu grito de guerra. Eu preciso ser honesto até o fim. E vou ser honesto até o fim. Em tudo que diz respeito à honestidade. Desde pagar o que é correto, até exigir o que é correto. Isso é honestidade também. Então que nós possamos assim ser verdadeiramente cristãos, que nós possamos olhar aqueles que dizem não, que são de outras religiões, que dizem não às nossas verdades, mas fazem aquilo que o Pai quer, fazem a vontade de Deus, amam verdadeiramente. A gente possa respeitar essas pessoas e valorizar essas pessoas também, não é? Mas que acima de tudo nós possamos olhar para nós mesmos e ver o que eu posso fazer dentro do meu meio, dentro de onde eu estou, não é? Para que realmente o mundo se transforme. E os mais velhos aqui têm mais responsabilidade ainda. Por quê? Porque teoricamente, não é? Vocês vão mais cedo. Não é verdade? Teoricamente é isso. Não é? Pode ser que eu vá antes que vocês, mas teoricamente é isso. Não é? E vocês têm mais responsabilidade. Por quê? Porque vocês precisam fazer jus do porquê estão aqui, do significado da vida de vocês. Então que vocês sejam assim, velhinhos e velhinhas, impertinentes, não é? Impertinentes. E que falem a verdade, exijam a verdade, não é? Porque isso é que faz a diferença, isso é que faz com que a vida seja a vida para todos nós.